No novo filme do Homem-Aranha, podemos ver vários personagens icônicos do universo do Peter Parker. Mas você sabe quais são os maiores vilões do Homem-Aranha? Hoje vamos conhecer o top 10, falando rapidamente sobre a origem de cada um, sua primeira aparição nos quadrinhos e como começou sua rivalidade com o Homem-Aranha. Ela fica bolada quando ela saca as amigas. Go home! Décimo lugar, Homem-Areia. Flint Marko apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man 4, em 1963. Ele era um criminoso que acabou ganhando a capacidade de transformar o próprio corpo em areia depois de entrar em contato com uma substância radioativa. A partir daí, seu corpo se tornou uma verdadeira arma. Ele pode alterar sua forma, aumentar o próprio tamanho e transformar seus membros em armas. Sua rivalidade com o Homem-Aranha começou quando Marko passou a atuar como criminoso em Nova York, colocando Peter diretamente contra ele. Mas o Homem-Areia acabou se tornando muito mais complexo do que simplesmente um vilão. Em várias histórias, ele demonstra arrependimento e até tenta abandonar a vida criminosa. Nono lugar, Camaleão. Dmitry Smerdjakov fez sua primeira aparição em The Amazing Spider-Man 1, em 1973. Ele é um mestre dos disfarces, capaz de assumir a aparência de outras pessoas e usar isso para enganar os seus inimigos. E sua rivalidade com Peter começou praticamente desde os primeiros tempos do Homem-Aranha. O Camaleão é particularmente perigoso porque não precisa ser mais forte que o Peter. Ele pode simplesmente fazer o Homem-Aranha acreditar que está enfrentando outra pessoa. Oitavo lugar, Abutre. Adrian Toomes apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man 2, em 1973. Toomes era um inventor que desenvolveu um equipamento que lhe permitia voar e aumentar sua força. Depois de entrar no mundo do crime, tornou-se o Abutre. O Homem-Aranha encontrou nele um dos primeiros grandes criminosos superpoderosos que precisava enfrentar. Apesar de não possuir poderes naturais, sua inteligência, experiência e equipamento fazem dele um inimigo extremamente perigoso. Sétimo lugar, Mistério. Quentin Beck apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man 13, em 1964. Beck era um especialista em efeitos especiais, ilusões e truques cinematográficos. Quando decidiu usar essas habilidades para o crime, nasceu o Mistério. Sua rivalidade com o Homem-Aranha começou quando ele passou a utilizar ilusões para cometer crimes e manipular a percepção do herói. E esse é justamente o seu maior poder. Mistério não precisa derrotar fisicamente o Homem-Aranha. Ele pode fazer Peter questionar aquilo que está vendo. Sexto lugar, Lagarto. Curt Connors apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man 6, em 1963. Connors era um cientista que perdeu um braço e tentou desenvolver um método baseado na regeneração dos répteis. O experimento funcionou, mas aconteceu algo terrível. Ele se transformou no lagarto. A rivalidade com o Homem-Aranha é particularmente trágica porque Peter sabe que existe um ser humano dentro daquele monstro. O Homem-Aranha não está simplesmente tentando derrotar o lagarto. Ele está tentando salvar Curt Connors. Quinto lugar, Kraven, o Caçador. Sergei Kravinov apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man 15, em 1964. Kraven é um caçador lendário obcecado por provar que é o maior caçador do mundo. E para ele, o Homem-Aranha se tornou a presa perfeita. Kraven não vê Peter simplesmente como um criminoso. Ele vê o Homem-Aranha como um desafio pessoal. Essa obsessão chegou ao seu auge em uma das histórias mais famosas do personagem. A Última Caçada de Kraven é uma das histórias que ajudaram a transformar Kraven em muito mais do que um simples vilão. Quarto lugar, Rei do Crime. Wilson Fisk apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man 50, em 1967. Embora seja muito associado ao Demolidor, o Rei do Crime também possui uma longa história com o Homem-Aranha. Fisk não precisa de superpoderes. Ele possui influência, inteligência, dinheiro e controle sobre o crime organizado. Terceiro lugar, Venom. O simbionte apareceu originalmente em The Amazing Spider-Man 252, em 1984, mas Ed Brock como Venom surgiu em The Amazing Spider-Man 300, em 1988. E aqui temos algo muito diferente. O simbionte conheceu Peter Parker primeiro como o traje negro do Homem-Aranha. Quando Peter percebeu que o traje era um ser vivo e decidiu abandoná-lo, o simbionte encontrou Ed Brock. Os dois se uniram e nasceu Venom. Ed odiava Peter, enquanto o simbionte também possuía uma ligação profunda com ele. Isso tornou Venom um dos inimigos mais pessoais do Homem-Aranha. E o pior, Venom conhece muitos dos segredos do Peter. Segundo lugar, Dr. Octopus. Otto Octavius apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man 3, em 1963.
Ele era um cientista brilhante que utilizava braços mecânicos especiais para realizar experiências. Depois de um acidente, esses braços ficaram ligados ao seu corpo e Otto tornou-se o Dr. Octopus. A rivalidade entre os dois chegou a um nível completamente diferente quando Otto conseguiu trocar de corpo com Peter Parker e assumiu a identidade do Homem-Aranha. Foi assim que nasceu o superior Spider-Man. Primeiro lugar, Duende Verde. E no primeiro lugar, Norman Duende Verde. Ele apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man 14, em 1964. Inicialmente, sua identidade era um mistério. Ele utilizava tecnologia avançada, armas e seu famoso planador para enfrentar o Homem-Aranha. Mas quando descobrimos que o Duende Verde era Norman, a rivalidade se tornou ainda mais pessoal. Norman não queria apenas derrotar o Homem-Aranha. Ele conseguiu descobrir a verdadeira identidade de Peter Parker, e isso permitiu que atacasse diretamente a vida do herói. O Duende Verde tornou-se responsável por alguns dos acontecimentos mais importantes e traumáticos da história do Homem-Aranha. Por isso, quando falamos dos maiores inimigos do Homem-Aranha, é muito difícil colocar alguém acima dele. Mas agora quero saber a sua opinião. Você concorda com esse ranking? Qual vilão ficou muito baixo? E principalmente, quem deveria estar no top 3? Comenta aí porque quero saber quem os fãs do Homem-Aranha consideram o maior vilão do Aranha.